Efésios 4, de 14 a 16, todos encontraram? Diz a palavra de Deus: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, te agradecemos por tua palavra e que o Senhor, ó Deus, nos dê o crescimento, Pai. Ó Deus, o crescimento em santificação, crescimento, ó Deus, na fé, na confiança, na comunhão, no amor, na esperança cada dia mais, para que não sejamos como meninos, levados, ó Deus, pelo engano das doutrinas dos homens, ó Deus, mas levados, ó Deus, pela Tua palavra, guiados pela Tua palavra. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O versículo 14, Paulo faz um alerta aqui, né, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado por levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha, pela astúcia dos homens, olha aí, pela astúcia, pela artimanha e astúcia. Vocês têm visto, quem vê um pouco de internet, tanto de pregadores falsos e profetas falsos que a gente tem visto, é de assustar como as pessoas, as multidões, irmãos, é incrível, como as pessoas estão cegas, né? E vivendo enganadas. Mas isso serve de alerta, talvez você pense, não, mas pastor, isso aí com relação a mim, pode ficar tranquilo que eu não caio nessa. Eles são bons de lábia, viu? E falam o que a gente gosta de ouvir, né? Falam o que o público quer ouvir. Mas talvez o nosso perigo seja outro. Abre lá em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5. O nosso perigo, talvez você, para não ser como o menino, diz Paulo, né? A gente tem que haver crescimento. Para que haja crescimento, o que tem que acontecer então? Tem que exercitar na palavra, né? Fazer o exercício da palavra. Hebreus capítulo 5, dos versículos de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. Aqui o autor de Hebreus exorta os irmãos a estarem crescendo, para que não fiquem como meninos, mas cresçam na palavra e sejam adultos, né? Não meninos na fé. Um dia a gente não começa adulto na fé, a gente começa como menino mesmo, como criança. E aí a gente vai crescendo. Não pode passar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Meu menino não cresceu. Aí é o problema, né? Vamos ver o que diz Hebreus aqui? Hebreus 10, verso 11, ou 5. Hebreus 5, verso 11. Achou? A este respeito temos muitas coisas que dizer aí, difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Olha aí, isso é um problema, ser tardio. Você tem que ser tardio para irar, para falar, mas para ouvir você tem que ser pronto. Aqui eles estavam sendo tardios em ouvir, não estavam sendo obedientes. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, já tinham ouvido bastante.
Tens novamente necessidade que alguém vos ensine, tem que ensinar tudo de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da doutrina de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ter discernimento. Como que a pessoa vai chegar a esse discernimento? Então, vamos ligar duas coisas aqui, né? O versículo 11 e o versículo de número 14. Para que você cresça, seja adulto na fé, adulto na vida espiritual, então você precisa de ouvir e praticar. É o que está dizendo o verso 11 e verso 14. Não pode ser tardio no ouvir, né? Mas ouvir, e o versículo 14 diz, pela prática, para que mais o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que têm pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. A prática. Então não basta ouvir, é preciso praticar. E aí vai exercitar. E aí vem o discernimento para entender, para não cair na lábia, né, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos que estão aos montes por aí. E ideologias também, né? Então, como está a sua vida? Como vai a nossa vida espiritualmente falando? Eu estou crescendo? E o que precisa para uma criança crescer, gente? Comer, né? Alimentar. Uma vez por semana, tá bom? Hã? Não? Mas o que é isso aí? Uma vez por semana é pouco? Então vamos colocar 3 vezes por semana, já está bastante comida, não está não? Mas tá pouco ainda? Tá pouco, né? Todos os dias, alimentar. Todo dia? Alimentar o alimento e nosso organismo precisa e alimentar da palavra. Ah, então a irmã Helena está falando que é todo dia. Você está lendo a sua Bíblia todo dia? Se você não lê a sua Bíblia todo dia, você não vai crescer, não. É simples assim. É aquilo que a gente chama de devocional, né? Devocional. Então, para crescer, a gente tem que ter essa prática de leitura, de buscar, de estar, como abre lá em 1 Pedro capítulo 2, olha o que Pedro está dizendo aqui, quando aqueles irmãos tinham acabado de nascer, ou estavam crescendo na fé, e aí ele fala para esses irmãos o que eles tinham que fazer para que houvesse crescimento na salvação. 1 Pedro 2:2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Todo mundo achou? 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente. Olha que palavra, hein? Desejai ardentemente, ou seja, com muita vontade. É como uma criança que quer mesmo, né? Quando a criança está com fome, o que ela faz? Ela abre o bocão no mundo. Se não der mamadeira, não der o peitinho, não vai calar a boca. Então, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Você está com apetite? Como vai o seu apetite espiritual? Você está sem apetite? O que acontece com alguém como ele está sem apetite, gente? O que acontece? Graças a Deus eu não perdi o apetite e espero que eu não venha a perder, viu? A dengue tem dessas coisas também, né? Quer roubar o apetite da gente, fica sem vontade de comer. Mas o que acontece? Quando a pessoa está sem apetite é porque ele não está bem, né? Está doente. Não é mesmo? Como vai o seu apetite pela palavra de Deus? Às vezes tem outras coisas que estão intoxicando, né? A sua vida, está te atrapalhando, então, você se alimentar. Se está faltando apetite pela palavra de Deus, porque o natural, quando nasce fisicamente, você quer comer, a criança quer comer, né? Pedro faz essa analogia aí. Como uma criança recém-nascida, ele quer comer, não quer saber, não quer brinquedo, ele quer comida, é o leite. Assim também, quando nasce uma criança espiritual, quando a gente nasce pela conversão, né? O que a gente quer? Quer comer, quer a Bíblia, quer a palavra de Deus, né? E assim a gente vê, é uma das marcas de uma verdadeira conversão, né? A pessoa passa a ter uma fome pela Bíblia como nunca tinha antes. É uma coisa extraordinária, né? Passa a ter aquela fome, aquele desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu me lembro, eu sempre gosto de contar esse exemplo lá, de um rapaz em cidade de Cabo do Rio Verde, onde eu cresci. Cabo do Rio Verde, já ouviu falar da cidade? Perto de Séries, perto de Ubiataba, perto de Uruana. Uruana, capital da melancia. Foi criado ali naquele miolo ali, chamado Carmo do Rio Verde. E aí, tinha um rapaz lá, assim, a vida louca, como diz a turma, né? Mas Deus alcançou a vida dele, converteu o coração dele. E o que mudou? Tudo praticamente, porque ele viveu uma vida doida, né? De drogas e coisas e tal, e a vida nas baladas da vida aí. Aí virou crente, ou Deus virou ele, né? Porque quando a conversão é de verdade, Deus é quem vira a gente. E aí uma coisa que ficou assim marcante é a fome que ele tinha pela Bíblia. Em pouco tempo ele leu todo o Novo Testamento. E ele ficava encantado com as histórias de Jesus e ficava contando para a gente. Né? Como que ele achava maravilhoso os milagres de Jesus, as palavras de Jesus. E ele queria mais, ele queria conhecer, ele queria se aprofundar, e ele falava, e ele ficava até encantado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e faz, né? Então, fome de Deus. Você tem essa fome de Deus? Se falta, tem alguma coisa errada aí. Ou está doente, ou então precisa talvez de novo nascimento. Nascer espiritualmente, conversão, né? Arrependimento dos pecados verdadeiramente. Não conversão à religião, porque religiosos tem muitos, né? Nas igrejas. Muitos religiosos. Mas Jesus não chama a gente para seguir uma religião. Jesus nos chamou para seguir a Ele, né? E quem segue a Ele quer conhecer a palavra dEle. Amém? Por isso que eu e você queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? E aí, nós estamos na Escola Bíblica Dominical aprendendo como desenvolvermos esse crescimento em grupo, né? Em pequenos grupos. E o pequeno grupo, como acontece no grande grupo também, na reunião grande e na reunião nas casas, né?
tem 4 características marcantes, né, que a gente não pode esquecer, os 4 E's. O primeiro E fala de quê? Primeiro E. Encontro. É o encontro, é o momento de você cumprimentar o seu amigo, o seu vizinho, o seu irmão, né? A gente pode fazer aqui na casa, aliás, sempre, né? Não só nos lares, mas também aqui a gente, antes do culto, terminou o culto, ter esse momento da gente nos confraternizar. E aí, o segundo E é o E de... Vamos decorar esse Z, né? Onde é que está isso, pastor? Ó, tem aqui esse livro, essa apostila, né? Depois a gente vai passar para a turma que está chegando também aqui para a igreja, né? Aqui nós temos a missão, visão da igreja, as doutrinas, né? O que a igreja presbiteriana de Pontalina acredita, né? Nossa declaração de fé e aí nossa estratégia como igreja também, né? E aqui, no finalzinho aqui, nos ensina sobre essa questão dos pequenos grupos, sobre o encontro, né? Sobre o encontro. Que é os 4 E's, né? É o encontro, depois exaltação, que é o... Tá vendo aqui? Louvor, exaltação, né? Louvor, os cânticos. Aí vem o momento da edificação, o terceiro E, que é edificação, o momento de compartilhar a palavra. Gostei muito de ouvir os irmãos, e que bênção, né, irmãos? Quando a gente ouve uns aos outros, não fica só um falando, igual o pastor só falando aqui, ou a gente escutando, e às vezes guarda, às vezes pouco, retém pouco, mas quando a gente participa, a gente grava mais, a gente é edificado também, né? E o momento de edificação do domingo passado, por exemplo, que bênção, né? Foi ouvir o testemunho da irmã Milka. Como é que chama o livro, irmã Milka? Eu, meu pavio curto e Deus. Olha aí, né? Esse livro é uma bênção. Nós tudo tem que comprar esse livro aí. Para mulheres, mas os homens deveriam ler. Aí, ó, tá vendo? Eu, meu pavio curto e Deus. Né? E a senhora achou esse livro, foi aonde a senhora achou? Eu estava vendo o vídeo de um juiz, ele comprou um livro maravilhoso. Tem como a senhora passar esse vídeo para nós? É do YouTube? É, do YouTube. Eu Ah, não, pode falar. Acha e passa para gente. posso tentar. Então, através de um vídeo no YouTube, a irmã amigo está falando que um juiz que fez um teste com a esposa para ver se ela tinha o pavio curto, né? Mostrar para ela que ela tinha o pavio curto. E aí ele escreveu esse livro. Não foi ele, não. Ah, foi ele não. Aí ele indicou o livro. Ele indicou o livro. Eu, meu pavio curto e Deus. A autora é uma autora. É uma mulher que é a autora do livro. Aí ela cita Amigo de Stalin. situação que uma pessoa do pavio curto passa, e ela vai usando a Bíblia, os textos bíblicos, para ajudar a gente. Ajudando muito maravilhoso. Ajudando a crescer o pavio. Controlar cada situação que a gente passa, né? O pavio que explodido. Tá vendo, irmãos, que bênção? Eu achei muito importante isso aí, por 2 razões. Pela confissão, porque não é fácil a gente confessar pecado na frente de todo mundo, a gente reconhecer. É o que toda a gente deveria sempre fazer, né? Que é assim que Deus nos cura, né? Ou pelo menos conversar com alguém de confiança seu, ou pastor ou irmão. Segundo, mostrando também a solução para a correção disso. Que bênção. Então eu achei maravilhoso. Então,
No momento de quê? Do pequeno grupo, né? Da pequena onde a gente reconhece, a gente compartilha para edificação uns dos outros, né? Que maravilha. Foi bom também demais ouvir o testemunho, né, do Alessandro, mas a mamãe, que maravilha, né? Louvado seja Deus. E aí, o terceiro E do pequeno grupo é o evangelismo, que é a evangelização, né? Vocês lembram da tarefinha que ficou para nós fazermos durante a semana? Que tarefa que foi para a gente fazer? Quem está lembrado dessa tarefa? É isso, o terceiro é o quarto, né, que eu quis falar. Justamente, o terceiro é de edificação e o quarto de evangelização. Então, obrigado. A tarefa da evangelização da semana foi qual? Vocês lembram daquele os 7, né? 7 fases que nos levam a Cristo? Eu estava com um plano aqui de hoje usando esse livro também. Eu quero só continuar falando aqui um pouco sobre a base dos pequenos grupos na Bíblia, né? Os pequenos grupos na vida da igreja em Atos dos Apóstolos e as 8 razões para se fazer grupos familiares, ou pequenos grupos, ou grupos de crescimento. Ele nos dá 8 razões aqui. Só ler aqui, depois a gente volta. Primeira razão, o grupo familiar gera envolvimento pessoal. Segunda razão, o grupo familiar gera comunhão. Terceira, o grupo familiar gera evangelização. Quarto, o grupo familiar gera integração. Quinto, o grupo familiar gera pastoreamento. Sexto, o grupo familiar gera novos líderes. Sétimo, o grupo familiar gera ajuda ou diaconato. Oitavo, o grupo familiar gera ensino prático. Aí também tem 8 razões pelas quais os grupos familiares falham. Por quê? Primeiro, falta de visão e participação do pastor. Segundo, não iniciar com um grupo experimental. Terceiro, falta de supervisão eficaz e treinamento de líderes. Quarto, falta de um relacionamento estreito entre o pastor e os líderes. Quinto, falta de um sentido de missão. Sexto, pessoas super carentes podem destruir um grupo. Sétimo, falta do desenvolvimento de novas estruturas. E oitavo, má seleção dos líderes. Então, nós vamos estar vendo isso aqui depois passo a passo, mas relembrando então aqui a nossa tarefinha, né, desse nosso evangelismo, vamos procurar, ao invés de ficar apenas no papel, a gente ter aqui na cuca, né, na cabeça, os 7 fatos que nos levam a Cristo. Foram fatos que levaram você a Cristo e você pode compartilhar isso com alguém. Primeiro fato que nos leva a Cristo, João 3,16. Qual é? O amor de Deus. Esse é o primeiro fato. O que está escrito lá? Vamos falar todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, você pode dizer, pessoal, olha, está vendo tanto que Deus te ama? E essa é a maior prova do amor de Deus por você. Jesus morreu na cruz para nos salvar.
Segundo fato que nos leva a Cristo, o homem é pecador, né? Romanos, capítulo, a condição do homem diante de Deus, né? De pecador, né? Romanos 3, 23. Alguém tem o papelzinho aí para ver, corrigir se eu estiver errado? O meu eu acho que não está aqui. Hã? Muito bem, é isso mesmo, irmã Odomira? Então, Romanos 3, 23, né? Quem sabe de cor Romanos 3, 23? Muito bem. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, olha, você pode dizer a pessoa, tá vendo? Todo mundo é pecador, não tem jeito. E carece da glória, da satisfação que só Deus, glória aí, você pode colocar a palavra satisfação, a satisfação que só Deus pode dar. As pessoas estão buscando satisfação em um monte de coisa, nos prazeres, nas drogas, no trabalho, coisas legítimas e coisas que não são legítimas, tentando uma satisfação que o homem está em busca de satisfazer o desejo da alma, né? Que só Deus pode dar. Há um buraco, há um vazio do tamanho de Deus que só Ele pode preencher na nossa alma. Então, todos pecaram e carecem da satisfação de Deus, da glória de Deus, essa satisfação que só Deus pode nos dar. Então, esse é o segundo fato que nos leva a Cristo. O terceiro fato que nos leva a Cristo é o preço do nosso pecado. O preço do pecado. Qual que é o texto que fala do preço do pecado? Romanos 6, 23. O que diz lá? Esses aí vai ensaiando para ficar aqui, ó, na cacholinha, tá? Muito bem. Parece que tem alguém que está falando aí que eu não estou... Quem está falando? Ah, Luciano está falando, muito bem. Então lê para nós aí de novo, Luciano. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, tá claro, não tá? Você pode dizer, olha, tá vendo? Diz a pessoa, esse é o resultado do nosso pecado, é a morte. Quando a gente trabalha, final do mês, início do mês, você recebe o quê? Seu salário pelo que se você trabalhou, então, o direito seu é receber o salário. Agora, quando nós pecamos, qual é o salário que nós vamos receber por pecar? No final da vida. Recebemos a morte, não só morte física, mas morte eterna, caso não tenha se arrependido do seu pecado, ele vai receber o salário, o preço que ele vai receber por uma vida de pecado é a morte, e morte eterna. Mas, graças a Deus, que o versículo já traz também aí, mais o dom gratuito, né? O dom é dom, não é comprado. Salvação não é porque você fez por merecer, é porque Cristo fez por nós, né? Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer a morte eterna ou a vida eterna? Esse é um fato que nos leva a Cristo. Qual que é o quarto fato que nos leva a Cristo? Não podemos pagar esse preço. E qual que é o texto lá de Efésios que fala que nós não podemos pagar esse preço? Efésios 2, 8 e 9. Vamos abrir lá para todo mundo ler junto. Efésios 2, 8 e 9. Esse é o texto que o Dário sabe de cor e salteado.
Trouxe um alívio para o coração dele. Uai, Dário, eu não sabia que você já tinha passado pela, como é que é? Quadrangular? Quadrangular e Assembleia? E Assembleia. Ah. O crente da quadrangular, como é que chama? Que presbiteriano da presbiteriana é presbiteriano, assembleia é assembleiano. Quadrangular. Acho que não tem jeito, né, de... Você ficou na quadrangular há quanto tempo? Ah, tá, ficou pouco tempo. Ficou mais tempo, foi na assembleia. Muito bem, então, vamos falar junto com o Dário, então? Puxa aí, Dário. Sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém. Então, nós não podemos pagar o preço. É um presente. Para a gente pagar seria a morte. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E essa fé é o quê? É um dom, é um presente que Deus te dá. A fé não é você que está produzindo. Eu tenho muita fé em Deus. Deus é quem produz fé no nosso coração, para crer nele, né? E aí, não podemos pagar esse preço. E o quinto fato que nos leva a Cristo é... Jesus pagou o preço. Aleluia! Por quê? Porque ele morreu. Se fosse para mim pagar, o que eu tinha que fazer? Morrer. Aonde? Numa cruz? Não, no inferno. Então, vamos ver aqui qual é o texto lá de Romanos. Romanos 8, 5:8. Romanos 5:8. Abre lá. Estamos chegando já no final aí. Esse é o texto de... Falta 2. Espero que quando chegar no 7º, você já esteja já com a sua salvação garantida. O 7º fato que nos leva a Cristo. Eu espero que já esteja com ela já, né? Pela graça de Deus. Bora todo mundo junto de novo? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, tá aí, tá claro, não tá? Você pode dizer para você e para a pessoa, tá vendo? Cristo pagou o nosso pecado lá na cruz, morrendo no nosso lugar. Agora, o 6º fato que leva a Cristo é o seguinte: qual que vai ser a minha resposta a esse amor de Deus? Precisamos receber a Jesus. E o texto está lá em João, abre lá João, capítulo 1, verso 12. João 1, verso 12. Você que quer levar muitas pessoas a Cristo, está aí uma maneira de você compartilhar, né, a sua fé. E João 1,12, vamos ler junto novamente? Quem começa para nós? Já todos quantos o receberam,
aos que creem no seu nome. Amém. Pegou? Bora todo mundo junto? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Se sim, você foi transformado em filho de Deus. Meu Deus do céu, isso é bom demais. E como que eu sei que eu recebi a Jesus de fato de verdade? Né? Quando eu estou na comunhão, batismo, fiz uma aliança com Ele, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Só não teve batismo aqui hoje na igreja, mas isso faz parte da aliança. Então, eu tenho um compromisso com Cristo. Compromisso com Cristo. Firmado. Batismo, Santa Ceia, congregar. Estou lendo a minha Bíblia para conhecer Deus, estou com fome de Deus, estou com fome da palavra de Deus. Então, isso mostra que eu recebi realmente Jesus. Eu não estou mais ou menos. Deus não quer a gente mais ou menos, não, gente. Jesus se deu mais ou menos lá na cruz por nós? Não, eu vou só morrer aqui metade aqui. Não, ele se deu por inteiro. Então, ele nos amou, foi com amor eterno. Será que é demais a gente se dar também de corpo e alma para ele? Não. Quem entende o amor de Deus, né, tão grande por nós, não vai medir esforços também de se entregar inteiramente por Cristo. Por isso que tem os mártires, por isso que enfrenta leões, enfrenta as cruz, né? Enfrenta fogo, enfrenta o que for, os impérios que vieram, mas não negam a Cristo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, disse Jesus à sua igreja, e o Senhor nos permanece fiéis, né? Nos faz fiéis e perseverar. Então, precisamos receber a Cristo. Diz para a pessoa. E aí, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O sétimo fato que nos leva a Cristo. A promessa. Você tem uma promessa. Inabalável. A promessa de Deus. Não é promessa de político, não. Porque tem promessa não vamos generalizar, mas a maioria, infelizmente, promete, não cumpre. Mas Deus, ele é fiel. Ele promete e cumpre. E qual que é a promessa que ele te fez? Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir lá? Oh, perdão, 1 João 5, 12. Obrigado. Vamos ler juntos? 1 João 5, 12. A Valdomira começa para a gente. Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aquele que tem um filho tem a vida, e essa vida é a vida eterna, né? Agora e eternamente. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, você tem a Jesus, você tem o Filho de Deus, então você tem a vida. Nós temos vida eterna, né? Então, Deus nos deu a vida e nós não estamos mais debaixo de condenação, de morte eterna, mas temos a vida eterna. Tem coisa melhor do que isso? Meu Deus do céu. Quando de fato as pessoas acordam para essa
extraordinária realidade, né, da sua condição de pecador para a sua condição de salvo, não tem como as coisas não mudarem no viver, porque isso é muito forte, gente. Não tem nada no mundo que se compare a isso, não. Não tem filosofia, não tem religião, não tem nada. A obra de Cristo não tem nada que se compara. É isso que traz esperança e sentido para a nossa existência. Tem outra coisa que vai dar sentido para a nossa existência? Se não fosse isso, seria a coisa mais desesperadora esse mundo. Seria como os animais, aí, ó, sem sentido a vida. Mas até os animais Deus dá sentido, porque Ele vai fazer novos céus, nova terra. Tudo por causa da obra de Cristo, que Ele veio e voltará para levar o seu povo e trazer novos céus, nova terra, né? Fazer novos céus, nova terra, né? Isso é bom demais. E só para terminar, essa semana eu sempre tenho cobro dos meninos lá em casa e fazer a leitura bíblica devocional, né? E aí o Arthur fazendo a leitura no livro lá, na Bíblia, nós chegamos no assunto falando sobre o Apocalipse, né? Mas e aí, como que fica essa questão do céu, Deus vai da terra, a ressurreição, a alma vai para onde? A alma já está onde? O corpo está no céu, a alma está... Aliás, a alma está no céu, o corpo está aqui na terra. E aí explicando que, como diz a Bíblia, Deus o mundo agora vai acabar em fogo, realmente, né? Não vai ser mais em água, vai ser em fogo. E é Deus quem fará isso no juízo final e vai fazer novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. E aí a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quando se define então aonde eu vou passar a eternidade? Quando? Agora, é nessa vida. Não é lá, depois que vai chegar no juízo final, já está decidido já. A Bíblia fala em Marcos 16, quem crê e for batizado, 16:15, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a compartilhar desses 7 fatos que nos levam a Cristo. Você foi levado a Cristo? Senhor, obrigado por tua graça maravilhosa, que nos alcançou, que nos converteu, pela obra do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor colocou fé no nosso coração, para crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Ó Pai querido, abençoa, Pai, que agora nós também possamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com as pessoas que estão perto ou longe, daquilo que nós recebemos, que nós não sejamos egoístas, mas possamos compartilhar da obra de salvação que o Senhor realizou. Ó Deus, através desses 7 fatos que nos levam a Cristo, nos ajude, Senhor, a estar compartilhando. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de todos nós aqui. Se há alguém que precisa de conversão, que o Senhor venha, ó Deus, a operar essa obra em cada coração, ó Pai, dando arrependimento e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de fato e verdade. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém.